Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o movimento uniformemente variado e as suas características. Bom, quando eu falo no movimento uniformemente variado, eu estou falando num móvel que vai percorrer uma trajetória, no caso aqui eu coloquei uma trajetória retilínea, e ele vai ter uma alteração no valor da sua velocidade, ou seja, o módulo da velocidade instantânea está variando ao longo do tempo. Porém, eu vou observar que essa variação ela segue um certo padrão, ela segue uma certa uniformização. Então, por exemplo, coloquei o móvel aqui no instante 0 segundo, quando eu comecei a analisar o movimento dele, ele estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Depois de um segundo passou para 10, depois de mais um segundo, no instante 2 segundos passou para 15, no instante 3 passou para 20. Então, o que eu observo? Que ele está tendo uma variação de velocidade de 5 metros por segundo a cada um segundo. Então, ele tem uma variação que ela é constante. Ou seja, se eu pegar os intervalos de tempos iguais, eu vou observar que ele vai sofrer variações iguais de velocidade. No meu desenho, você pode observar que eu fiz aqui os carrinhos com uma certa distância que vai aumentando progressivamente. Por que isso? Porque se ele vai aumentando a velocidade, logo ele vai percorrer distâncias maiores, né? Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo, cada vez mais ele vai percorrer distâncias que são maiores. Então, o que acontece aqui é que a distância percorrida pelo móvel, ela não é mais linear com o tempo, né? Ela vai ter uma variação que vai ser diferente de uma variação proporcional. Porém, a velocidade sim, essa vai variar de maneira uniforme, de maneira proporcional. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: se eu pegar cada um segundo e olhar para essa taxa de variação da velocidade, eu vou perceber que essa taxa de variação é constante, né? 5 metros por segundo a cada um segundo, 5 metros por segundo a um segundo, 5 metros por segundo a um segundo. Significa que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e isso vai se repetindo ao longo da trajetória. Então, eu posso dizer que no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Então, duas características fundamentais aqui do movimento uniformemente variado. Primeiro, que a aceleração é constante do móvel. E segundo, que ele vai sofrer, pelo fato de ter uma aceleração constante, variações iguais de velocidade, se eu for considerando aqui intervalos de tempos iguais. Esse movimento ele tem três equações fundamentais, que são as equações do movimento uniformemente variado. A primeira equação é chamada função horária da velocidade, que ela mostra como que a velocidade do móvel varia em função do tempo. Esse primeiro V é a velocidade no instante qualquer, V0 é a velocidade inicial dele, a aceleração e T, então, é um instante. A gente brinca e fala que essa equação aqui é do vovô adora torta, para vocês guardarem, tá? Vovô adora torta. Velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Temos também a segunda equação, que é a função horária do espaço. Essa equação vai mostrar para mim como que o espaço varia com o tempo. E aí você está vendo que essa equação é uma equação de segundo grau, né? Então a gente não tem mais uma variação linear de espaço em função do tempo, como eu tinha no movimento uniforme. Essa variação ela vai ocorrer dessa maneira aqui, né? Com uma variação ao quadrado, né? O tempo elevado aqui ao quadrado. Por isso que no meu desenho eu mostrei aqui, ó, que a variação do espaço, né, ela não é constante, ela não é linear. Ela vai obedecer essa função, então. Então aqui eu tenho a posição do móvel no instante qualquer, aqui eu tenho a posição inicial dele, aqui eu tenho a velocidade, aqui eu tenho um instante, né, que aparece duas vezes, um deles ao quadrado, e aqui eu tenho a aceleração. Essa daqui é a equação do sorvetão, a gente fala, né? Porque vocês tinham a equação do sorvete lá no movimento uniforme, e agora essa daqui é do sorvetão. Bom, essas duas primeiras equações, elas são uma dependência temporal. Eu preciso conhecer o tempo para saber a velocidade, preciso saber o tempo para conhecer a posição. Aí o Torricelli, que é um italiano, ele juntou essas duas equações, né? Ele isolou a variável tempo nessa equação e substituiu dentro dessa. Fez as contas e chegou então nessa equação aqui, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então essa equação aqui,
ela é interessante porque ela mostra como que a velocidade varia em função da distância e não em função do tempo. Então tem alguns probleminhas que você não vai ter o tempo, você não vai ter um instante, e aí você pode então usar essa equação aqui, que é a equação do Torricelli, tá bom? Na sequência vocês terão alguns exemplos de aplicação, né? Tanto da função horária da velocidade, da função horária do espaço e também da equação do Torricelli. Um abraço, pessoal!